Realmente, o coração do homem é muito misterioso. Como nosso coração é inimaginável. Cada momento muda de sua cor. Alegria, tristeza, vontade de fazer ou largar todas as coisas. Parece que tem esperança e, ao mesmo tempo, desespero. Vontade de amar, mas logo vê sua vida totalmente frustrada por aquele que você se dedicou. Essas coisas realmente, homem se avala mesmo. Tudo depende do estado do teu coração. Se alguém pode controlar as suas emoções, então esta pessoa tem poder de controlar a sua vida. Realmente, a gente seu coração não é fácil, não. Mas se nós somos realmente cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que nós seguimos a Ele, seus ensinamentos, então certamente dentro do nosso coração fluirá a rio do Deus Espírito Santo e transbordará. Onde a água passa, tem a vida pessoal. Então certamente frutificará a vida espiritual. Ao mesmo tempo, quando a gente não tem esse rio do Espírito Santo, então não há vida. Realmente nós sofreremos com isso. E também a Bíblia diz que nosso coração nada mais é morada de Deus, outras palavras, templo de Deus, outras palavras ainda fala que é santo dos santos, é santíssimo lugar. Se nós edificamos mesmo o santíssimo lugar dentro do nosso coração, e nada mais o que nós seremos adoradores. Não é assim? Mas, irmãos, como é fácil, toma cuidado que há alguém te roubando. Roubando o quê? Seu coração. Alguém assalta seu coração. Aí você fica como se fosse um boneco que é ligado, aquele de Pinóquio, aqueles bonecas de madeira que aquele manipulador brinca com todos os seus gestos. É assim que a gente vive a nossa vida, que alguém está controlando a sua vida ou alguém está manipulando a nossa vida. Irmãos, hoje a gente gostaria de compartilhar esse texto, especialmente capítulo 13, é um assunto fabuloso, porque é o último ensinamento do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, antes de ele ser crucificado. Esse capítulo 3 de João, já nós compartilhamos, ele disse com toda clareza que ele amou seus discípulos, suas pessoas até ao fim, outras palavras, sem fim. Ele realmente, endless love, ele sem fim, ele amou. Justamente ele queria ensinar esse amor. Como que ama esse amor? Usando aquele cenário que realmente eles quebrava todo o costume de judeu naquela época. Se alguém convidado para entrar em outra casa, ou ainda num banquete, ou o jantar, ou o almoço, que seja, e quando um indivíduo entra de fora para dentro da casa, tem que lavar os pés. Mas ninguém respeitou esse costume. Era uma coisa anormal. Eles sentaram na mesa aí, numa boa, comendo, como se fosse tudo normal, que estava fazendo alguma coisa anormal. Até que Jesus Cristo se levantou, e ele dobrou o joelho, cingiu com uma toalha, e lavando os pés dos discípulos um por um. Mas ninguém manifestou, é gozado, né? Ninguém, como se fosse Jesus Cristo escravo. Era uma imaginação que a gente está para fazer com a facilidade, que é um cenário muito incomodado, não seria assim? Irmãos, vocês ficariam numa boa assim, se eu de repente pego os seus pés, tiro o sapato, eu começo a esfregar, sabonete lavando, o que eu faço agora? Pegar alguém aqui, fica constrangido, imagina, no jantar, e Jesus Cristo fazendo isso, mas interessante, maior, que ninguém se manifestou, até que Pedro
realmente mostra, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode lavar meus pés de jeito nenhum. Aí o Senhor fala assim, se eu não lavo, então você não tem nenhuma parte comigo, você não tem relacionamento comigo. Com esta afirmação do Senhor Jesus Cristo, Pedro ainda exige, Senhor, então lava tudo, aí a cabeça, lava tudo. Aí o Senhor disse, não, Pedro, você já tomou banho. Claro, esse banho que a gente fala, banho de nascer de novo, que encontrou o Senhor Jesus Cristo. E ainda falou assim, você só sujou o pé, você tem que lavar pé somente. Mas lembra bem que não é todo mundo que é tomado banho aqui, não. De alguma coisa que o Senhor Jesus Cristo deixou no ar. Ainda ele se discutia, né, quem é maior, assim por diante. Aí que versículo 21 hoje, o Senhor Jesus Cristo ficou muito constrangido. A palavra certa é isso, se angustiou. É coração rasgado. Chegou aquele momento, mas o povo nem aí. Aí Jesus Cristo sentiu muito mal. Aí disse, versículo 21, vamos ler todo mundo junto? Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, é sério, né? Em verdade, o quê? Vos digo que um dentre vós me trairá. Algum de vocês são traidor. Essa palavra traição, para eles, é uma coisa que dá para entender. Por quê? Naquela circunstância, sacerdotes e fariseus e escribãos, eles estavam tramando uma conspiração para pegar Jesus Cristo, para executá-lo. Então, eles entendiam o que significa esse tipo de traição que ele está falando. Então, o ambiente mudou de repente, que Jesus Cristo falando sobre traição. Ixi, quem que será? Entre nós, ainda ele falou claramente, né? Um de vocês vai me trair. Aí então, todo mundo ficou assustado e desconfiando um em outro, assim por diante. Aí versículo 22 fala claramente, então os discípulos olhando um para, será que esse cara? Será que é aquele cara? Pessoal, quer fazer igual comigo? Olha a seu redor. Será que esse cara vai me trair? Será que essa moça vai me trair? Será que quem que vai me trair? Já ambiente, a clima, já chegou a um nível de desconfiança, entendeu? Um e outro olhava, alguém vai trair aqui. Quem está referindo? Curioso para saber, porque Jesus Cristo é exposto de uma maneira tão clara. Versículo 23, vamos lá? Todo mundo junto? Já? Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. Quem é? João sempre te chamava que aquele discípulo que foi amado por Jesus, aquele que foi amado, né? A quem ele amava. Então, o que significa conchegado? É o seguinte, naquela época do Senhor Jesus Cristo, quando eles comem algumas coisas na mesa pode ser um retângulo, ou quando um grupo maior, um pouco tem curva. Aí a pessoa líder sempre senta no meio. Então Jesus Cristo sentou, né? Não tinha cadeira, não é cadeira assim, né? O que a gente imagina. Geralmente eles colocam seu braço na mesa, né? Porque se for canhoto é desse jeito, né? Mas geralmente pessoas assim, aí que pessoas comem, né? E João que estava a seu lado. Então você se imagina que Jesus Cristo fez assim, né? Comendo, e João também fez isso, olhando para lá, certo? Né? Ele, mesmo jeito, e João está aqui. Pedro estava na frente. Então, essa turma que olha João, como se fosse ele estava abraçado por Jesus Cristo. Dá para imaginar? Pessoal, dá para imaginar? Imaginação agora. Tá? Pense agora, senão pegar Alzheimer. Pense agora. Irmãos, então, Jesus Cristo comendo dessa forma, e o outro discípulo estava aqui, e o outro vendo. Então, justamente, versículo 24, e esse fez Simão Pedro sinal, né? Faz um sinal, dizendo-lhe, pergunte a quem ele se referir. Então, Pedro estava ali, e olhando João, que está perto de Jesus Cristo, então ele perguntou, pergunta aí, quem é esse? Pergunta aí. Olhando João.
que João estava frente de Jesus, como se fosse abraçado por ele. Então, fácil fazer. A gente não faz isso. Quem está perto? Pergunta aí. Então, ele fez isso. Queria saber. 25, vamos lá. Então, aquele discípulo, quem é aquele discípulo? João que estava aí, tá? Isso sai na vestibular. Vestibular pergunta essas coisas no português. É se referindo àquele discípulo quem? Você tem que acertar, né? Aí passa a faculdade. Vamos lá? Aquele discípulo reclinando-se sobre peito, não parece peito de Jesus que está ali? Dá para imaginar? João está aqui, tá? Está pensando, tá para enxergar João? Reclinado-se sobre peito de Jesus e perguntou-lhes. Agora eu sou João, tá? Senhor, quem é? Perguntou, Senhor, quem é? Está aí. Coisa bem discreta. Outro perguntou, pergunta aí quem é? Senhor, quem é? Perguntou. Versículo 26, Senhor fala. Olha aqui, o que o Senhor falou? Respondeu Jesus, e aquele que quem eu dê, o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas. Então, Judas também está perto, que dá para... Não pode sentar na ponta, que Judas está... Não fala que onde Judas está, mas Judas está perto de Jesus, que até entregar. Dá pra, até aqui não tem problema? Eu disse, olha. Aí deu, Judas, filho de Simão Iscariote, para não confundir com outro Judas. Judas, filho de Simão Iscariote. Versículo 27, vamos ler. Após o bocado, o que é bocado? O cara comeu. Bocado. Imediatamente entrou nele. Quando ele comeu, entrou o quê? Satanás entrou. Uau! Aqui fala claramente, entrou Satanás. O coração dele foi assaltado pelo Satanás. A palavra está escrita Satanás. Bíblia original. Satanás. Não é diabinho, não. É Satanás. Pai da mentira. Satanás. É Satanás. Anjo caído. Chamava Lúcifer no Velho Testamento. Aquele que carrega luz, Lúcifer, luxfere, latim, luxfere, aquele que transporta luz, Lúcifer, Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer é fácil, porque já chegou agora a hora, porque viu Satanás entrando. Mas interessante, muito interessante. Versículo 28, vamos ler? Já. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu que ninguém. Uau! Mas por quê? Mas como? Aí nós compararemos isso. Vamos lá, nós, grande cooperador, Abraão Cássio, vamos lá. E então, outros evangelhos, como que relata esse assunto? E começando com Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 21 a 24, que fala esse cenário. Vamos lá, todo mundo junto? Todavia, a mão do traidor estava comigo à mesa. Está na mesma mesa para ele dar, né? Então, isso quer dizer que é perto, não é isso? Versículo 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas... ai daquele por intermédio quem ele está sendo traído, aquele que usado por Satanás. Versículo 23. Então começaram a indagar entre si, quem é, né? Quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser. Por isso. Eles perguntavam quem que vai trair, mas ao mesmo tempo eles discutiam sobre liderança. Quem é o verdadeiro líder aqui? Quem é o número 1, 2? E segundo, estava discutindo. Então, assunto
estava no ar assim. As pessoas não concentravam, ainda pela sua ambição, desejo pessoal, para mostrar que eu sou o líder deste grupo. Mesmo que está acontecendo coisa séria do Senhor Jesus Cristo, obra de Deus no meio de nós, se algum de nós tem seu interesse próprio, não vai entender nada do que está acontecendo. E Marcos, como que olha isso agora, Marcos? Marcos capítulo 14, versículo 19 a 21. Como que ele relata? Todo mundo junto? E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: pois entra, sou eu. Agora, sou eu? Eu que vou trair? Não, sou eu. Todo mundo falando isso, certo? Versículo 20, respondeu-lhe um dos 12, o que mete comigo a mão do prato. Jesus Cristo falando, aquele que mete mão comigo. Mas na verdade ele dá esse pedaço de pão. E agora, continua 21, pois o Filho do Homem vai, porque isso está escrito, ser respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Melhor fora de haver não nascido. Que triste, né? Porque isso significa o seguinte: melhor ele não ter nascido, porque eu vou morrer. Mesmo que você não me ajuda, tem muitos de cara que vai me crucificar. Você não precisa fazer isso, não. Eu vou morrer. Não é isso que está falando? Mateus 26, como Mateus fala isso? Mateus 26, 24 a 25. Filho do homem, todo mundo junto, Filho do homem vai, como está escrito, de novo, né, respeito. Mas aí daquele, por intermédio do que quem? O Filho de homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. 25. Então Judas Iscariote, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Você falou. Mas a gente sabe, né? Não é somente Judas Iscariote que perguntou: acaso sou eu, né? Que todo mundo falou isso, então. Mas quando chegou a vez de Judas Iscariote, Jesus Cristo falou: é você. Você falou, é você. Mas por que pessoas não entenderam? E voltamos de novo, João, capítulo 3, versículo 29. Por quê? Todo mundo junto? Pois como Judas era quem trazia a bolsa, o que é isso? Ele era homem de tesoureiro desse grupo. Quando a gente acontece problema, sempre acontece problema com tesoureiro, não é assim? Mas não, pessoal, mas tesoureiro, quem que faz tesoureiro? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa? Pessoa muito responsável, pessoa muito confiável, pessoa que tem certa influência. Irmãos, na Bíblia vocês têm que olhar bem. Entre todos os discípulos, Pedro, a gente sabe que Pedro sempre era líder, não ia assim na frente, ele agitava, mas tinha grande líder por trás. Quem era? Judas Iscariote. Ele era uma pessoa oculta, muito maior, a influência dele, porque quem estava administrando a vida dos 12 mais Jesus Cristo, todo o acontecimento, quem era? Esse homem. Esse homem tem experiência, porque ele vem de um partido que chama Zelotes. Um grupo de partido político naquela época que realmente lutava para a restauração de Israel. Esse cara não era bobo, não. Esse cara é muito eficiente, inteligente, metódico. Só que ele nunca ainda apareceu na frente. Ele era o quê? Aquele que fazer opinião, formação das opiniões das pessoas. Aquele é formador da sua opinião, que joga a palavra, ele monta grupo assim. Por exemplo, quando Maria quebrava a sua alabastro no pé do Senhor Jesus Cristo, quem que jogou a palavra? Judas Iscariote. Por que você desperdiça tudo isso? Se você vendesse isso e
ajuda pobres, né? Ajuda pobres, acaba com o fome zero, acaba com tudo. Ele podia compartilhar. Ele era um formador. Ele era uma pessoa oculta. Mas todo mundo ouvia dele. Esse cara era forte. Então, quando ele levantou, ninguém desconfiou. Por quê? Ele vai cumprir a ordem do nosso mestre. Ou, pelo menos, ele vai comprar as coisas que a gente vai precisar. Ele que administrava tudo. Vida dessas pessoas, e ainda ele que fazia o quê? Ação social, ajudar os pobres. Esse homem fazia tudo. Esse homem era grande líder oculto. Tudo bem? Versículo 30. Todo mundo junto. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Nossa, uma descrição fabulosa, né? Tá bom, a gente pensa assim, né? Que jantou tarde, aí quando saiu, escureceu. Mas não é que isso que João queria falar. João queria falar que Satanás entrou no coração dele. Como Jesus Cristo alertava seu discípulo, Judas. Versículo 10, quando ele lavava pé, mesmo capítulo 13, quando ele lavava pés, seus discípulos, quando Pedro falou, Senhor, não lava meu pé, o quê? Aí, versículo 10, vamos ler todo mundo junto? Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, você está limpo, mas não... Está falando quem? Judas. Todo mundo lavou completo, banho, mas não, todos não. Que já tem tempo para Judas se arrepender. Todo mundo tomou banho. Vocês tomaram banho hoje? Eu não vou perguntar, pelo menos ontem para cá tomou banho, né? Pessoal, o Brasil, brasileiros, tem costume que nós herdamos dos índios. Índios tomam banho de manhã e à noite, no Ribeiro. Eu fui já indígena, né? Mato Grosso, lá embaixo da Amazônia, e chama Chavantis lá, que eu entrei uma zona indígena chamada Culuene. Lá para entrar, a gente tem que passar pelo FUNAI. Mesmo que território do Brasil, você não pode entrar. Então, passei lá FUNAI, eu escrevia qualquer acontece alguma coisa índia, eu seria deportado ou expulso no Brasil, tudo, eu entrei lá. Tudo indígena que você vai morar lá, né? Aí eu fiquei com eles uma semana lá. E irmãos lá, eles chegou à tarde, falou assim, missionário, vamos tomar banho. Eu falei, mas onde tomar banho? Aí me levou, ainda era frio. Era Ribeiro, e tomar banho aqui frio. Aí ela, vem aqui. Aí todo mundo tomando banho lá, assim. O que será? Eu fui lá, era água quente. Tem um lugar que tinha água quente. Terma amazônica. Que legal, né? Vai viver uma semana lá, vai sofrer. Não toma banho é bom. Eu tomei banho lá. E de manhã, todo mundo toma banho lá. Tem água terma quente, jorrando, é fonte. Então, aí nós, todo brasileiro, nós herdamos esse costume, né? Então a gente tem costume de manhã, à noite, a gente sempre toma banho, né? Do chuveiro, certo? Mas, desculpa, eu estou civilizado agora, tá? Mas... Quando eu morava na Coreia, uns 40 anos atrás, né, antes eu vim para cá, eu tomava banho 2 vezes por ano. Começo do ano, mamãe fala assim, filho, tem que ir hoje, lá tem banho comunitário. Vamos pro banho, tem que fazer banho. E como ano você tem que começar limpo. Então a gente vai lá. Nossa, tem água quente. Lá tem que estar dentro 10 minutos. Por quê? Para multiplicar minha casca. Crescendo. Aí pessoal tem, né? O irmão, o tio chama. Comecei a esfregar. Sai até carne.
eu fico totalmente transformado, tirando toda a minha pele de cobra. É sujo, né? Isso você vê, cheio de... Aí você sai limpo. Né? Assim você vive mais 6 meses. Aí a gente vai. Era assim que a gente vivia. Mas quem tem aqui, por exemplo, quem mora no Rondônia, né, Arquemes, onde Juninho vê, ele não fazia isso, não, mas pais deles. Porque quando... Rondônia é uma cidade, um estado de pouco tempo, 30, 40 anos, então, dependendo da cidade, a história é muita curta, então lá não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, pessoal. E muita gente imigraram lá do Brasil, região do Sul, Mato Grosso, Minas, as pessoas indo lá, ganhando terreno lá e trabalhando na roça mesmo, que eles não conseguiam tomar banho, pessoal. Só minha história não. Então, na época de Jesus Cristo, pessoas não tomaram banho como hoje. Por isso que Jesus Cristo usa essa expressão que vocês não entendem. Eu tomo banho aqui, toma banho uma vez. Por isso que fala, aí você pensa, de manhã tomo banho, eu tenho que tomar banho de novo. Mas não é assim essa expressão, porque ela deu lá, né, que toma banho uma vez, isso dura meses. Vocês não me olhar assim, não. Agora eu tomo banho 2 vezes por dia, tá? Para descontar toda aquela que eu não fiz, tá bom? Mas eu tomava banho 2 vezes por ano. Tem ano que só tomou uma vez. Tá? Lembra bem. Aí, Jesus Cristo já avisou Judas Iscariote. Versículo 18. Ainda ele adverte, todo mundo junto, 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Ele refere isso do Velho Testamento, Gênesis 3,15. Aí ele fala, e já advertiu, nessa altura, se fosse gente normal, Judas Iscariote tem que pensar, não vou vender, mas não dá. Né? Não pensa assim, cara, não. Ainda versículo 21, Jesus Cristo agora, ele esclarecer publicamente, versículo 21, todo mundo junto? Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, vos digo que um dentre vocês me trai. E agora ele falou claramente, se chegou até aqui, pessoal, o cara tem que desistir, né? Tem que arrepender. Mas ele continua, versículo 26, respondeu Jesus, aquele que quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, deu Judas. Então já está na cara, não é assim? Mas ele ainda não arrependeu. Por quê? Naquela época de Jesus Cristo, quando pessoas são convidadas numa mesa, sempre o dono da casa, ele corta um pedaço de pão, e ele molha, né, de algum ingrediente, ele entrega para seu convidado, pelo respeito, pela honra. Essa é etiqueta daquela época. Então imagina como seus discípulos estavam discutindo quem é líder, assim por diante, quando Jesus Cristo cortou o pão e deu para o Judas, pensa que o quê? A cara merece comer pão de Jesus. Não pensou assim? Mas Satanás entrou. Muito bem. Aí que Jesus Cristo ensina sobre amor no Novo Testamento. Novo mandamento, versículo 34 e 35. Vamos ler todo mundo junto, 34 e 35? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conheceram todos que sois meus discípulos, se tiverdes se amar uns aos outros. Irmãos, prestem atenção, esse versículo é um dos versículos que é mal interpretado. Geralmente cristão, de bom tempo, eles falam assim, a gente tem que amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, como se fosse como um amor de Jesus Cristo que ninguém pode fazer, por isso dá para dar desculpa, tem que amar uns ao outro, né? Tem que amar uns ao outro, né? Como toda resposta cai dessa frase,
e tem que amar uns ao outros como Jesus Cristo nos amou. A gente só fala isso. Mas espera aí, presta atenção. Coisa mais importante agora. Preparado? Que eu posso falar? É o seguinte. Jesus Cristo, ele chegou no último momento para ensinar seus discípulos, certo? O que ele está ensinando, esse capítulo 3, ele fala que ensinar o amor. O que é amor? Amar até o fim. Aí que ele entra num cenário de refeição, que todo mundo sentado comendo, mas ninguém lavava pé. Interessante. Todo mundo pé sujo, mas ninguém manifesta para lavar. Aí Jesus Cristo lavou um por um. Interessante que ninguém reage. Só Pedro que reagiu. Mas afinal Jesus Cristo lavou tudo, até pé de quem? Judas Iscariote. Agora quem que ficou pé sujo? Somente Jesus. Ninguém manifesta ainda para lavar pé de Jesus. E ele mostrou tudo isso. Então voltamos ao versículo 34. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento que ele deu, certo? Para a gente. Que vos ameis uns aos outros. Não tem como, aqui tem que fazer. André e Júnior, eu não ia fazer aqui, mas eu faço. Vem aqui. Vem aqui na frente. Tá. Agora vocês têm que olhar entre si. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como que ama? Eu te amo. Eu amo, irmão. As pessoas falam assim, eu amo, rapaz. Você é grande líder, eu te amo. Eu amo. Ó filho, eu amo. Querida, querido, eu amo. É grande hipocrisia. Como se fosse você dono deste amor. Você é capaz de amar a pessoa. Irmã, eu te amo. Como se fosse você ter um monte de amor. Carregando um monte de amor. Você está distribuindo amor. Eu te amo. Eu amo, pessoal. Eu amo. Lembra bem que eu te amo. Como se fosse grande dono do amor. Grande mandamento que Jesus Cristo nos deu. Mas aqui diz o quê? Não é que você dá amor. Ameis uns ao outro. Amar. Que honra de te amar. Quem é eu para que eu compartilhar esse amor contigo? Amar não é dar amor. Quem é nós? Quem somos nós para dar esse amor? Você é dono desse amor. Você é dona. Não seja hipocrisia. Não usa esse versículo de qualquer jeito, não. Fala como uma frase de provérbio. Amém uns aos outros. Não, ainda disse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus Cristo amou? Pensa no capítulo 13. A gente pensa esse amor muito grande. Como que Jesus Cristo demonstrou seu amor? Lavando pés. Lavando pé. Lavando pé. Então, ameis uns aos outros. Como que vai amar? Assim. Eles entenderam agora. E vocês entenderam? Então faça. Novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns ao outro. Esse novo mandamento não é só amor, não. Novo mandamento para praticar. Porque 10 mandamentos que nós recebemos é o quê? Não faça isso, não faça isso, não. O que a gente vai fazer? Tudo é proibido. Tudo é proibido. Agora a gente vai amar. Então, lava pé. Você está pronto? O que é lava pé? A pessoa sujou a vida, falhou uma parte, errou, pecou, fez besteira, vacilou. Aí lava, porque próxima vez pode ser você. É assim que vai. Mas cristãos ficam muito filósofos, românticos, amam uns aos outros. E ainda fala assim, eu amo. Não, amar. Amar não é dar o amor. Amar. Ameis uns aos outros. Aí, versículo 35. Nisto conheceram todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros, se você lava a pés dos outros, e você lava outros, então, vocês são meus discípulos. Eu falo isso. Versículo 36, Pedro outra vez. Pedro diz, mas Senhor, Pedro levanta, Senhor, para onde vais? Cova Deus, Domine. Cova Deus, Domine. O Senhor vai onde? Porque ele sentiu. Pedro sentiu que parece que o Senhor está indo a algum lugar então. O que é isso? Aí ele fala, o Senhor vai onde? Aí Jesus Cristo explica, Pedro, onde eu vou? Você não pode ver agora, mas depois você pode vir. Agora não deu ainda. Aí ele falou o quê? Não, Senhor, eu arrisco até minha vida. Que isso? Até a minha morte eu vou. Aí o Senhor disse o quê? Versículo 37, todo mundo junto? Replicou Pedro, Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei própria vida. 38. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me... Você vai me negar, falando que você não me conhece, falando que você nunca ouviu meu nome. Você vai falar que nunca você tem parte comigo. Ai, vai cantar galo. Irmãos, terminamos a palavra de Deus aqui. Para recapitular, esse cenário é muito lindo, ensinamento de Jesus Cristo, que no último momento, e amanhã ele vai ser capturado. Ele queria ensinar o último momento sobre amor. Ele amou até o fim. Ele viu, é grande mestre aquele que realmente ensina pela sua própria vida. Ele viu um cenário muito esquisito, ninguém comendo sem lavar pé. Aí ele aproveita essa ocasião. Todo fato é uma lição na nossa vida. Importante é de que forma, de que sentido você vai olhar. Tudo depende do seu coração. Aí Jesus lavou os pés, mas ele constrangiu, angustiou, porque justamente um deles vai trair. Mas ele lavou aqueles pés, por quê? Justamente esses pés que vão levar evangelho, salvação, daqui a 50 dias. Quem imaginaria uma coisa dessa? Aquele pé sujo, cara assim, incompetente, incoerente, imaturo, mas essas pessoas que depois de ser martirizado, vai entregar sua vida, e esses discípulos ridículos que vai se tornar o quê? Toda a história
ator principal de Atos dos Apóstolos. Essas pessoas, por se lavar a pé, essa pé que vai levar salvação, essa pé que abençoa as pessoas, essa pé que vai sofrer, essa pé que vai ser martirizada. Agora fala outras coisas, toda besteira, mas esse pé é tão formoso, se em nossos pés tão deformado, tão fraco, tão desanimado, tão muitos erros na nossa vida, mas o Senhor lavou nos pés, porque nos pés vão andar junto com o nome de Deus. Abba, Pai. Ensinou, mas ele constrangiu. Um deles vai te trair. Avisa, mas no último momento até deu pão, pedaço na boca dele. Aí Jesus vê, Satanás entrou. Somente João era capaz de ver. Eu sei, eu tenho certeza. Somente João sabia que Judas era traidor, porque ele perguntou: quem é Senhor? Aquele que eu dá pão, esse pedaço. Quem recebe é ele. Ele ouviu. Por isso ele descreve. Judas, tendo bocado, Satanás entrou. O que diabo faz? Nossa primeira pergunta, Cassius. O que diabo Satanás faz? Obra Satanás é o quê? Faz contrariar a Deus. Satanás. Então ele fala, João, Satanás, porque queria derrubar Jesus, Deus. Então essa batalha era uma batalha espiritual entre Satanás e Deus, Jesus. Satanás sabe que não pode atacar Deus diretamente, porque Deus, então ele ataca quem? Imago Dei, imagem de Deus, que somos nós. O diabo faz isso, Satanás, para que seus discípulos brigam, se separa, se divide, sejam soltos. Esse é o papel de Satanás. Afinal de contas, contra Deus, Abba, Pai. Então a gente sabe, afinal de contas, quem será vitorioso. O que Jesus Cristo faz? Então qual é a obra de Jesus? Faz os discípulos se amarem, juntar, lavar pé dos outros, porque você também pode se usar. Se lava outro, um e outro, aí vai. Então qual é a obra de discípulos? Nós, qual é a nossa obra? Ainda não mostra, qual é a nossa obra? Então qual é a nossa obra? Perder, saqueado seu coração para Satanás, ou ouvir a voz do Senhor e lava os pés. Obra dos discípulos, escolher uma entre traição, o amor ou negação. Você não trai, mas você, sei lá, igreja meio esquisito, ambiente esquisito, como se você nunca conheceu a igreja do Senhor. Eu vou viver na minha vida. Você foi saqueado o coração pelo Satanás. Leonardo da Vinci, grande artista, ele que desenhou a Última Ceia do Senhor, lembra? Ele gastou anos para desenhar esse quadro, Última Ceia do Senhor. Ele desenhou todos, menos duas pessoas, rosto de Jesus e rosto de Judas Iscariote. Ele desenhou tudo. Mas quando chegou a vez de Jesus e Judas Iscariote, ele não sabia como desenhar. Ele gastou mais tempo, anos. Ele procurava atrás algum modelo para realmente ele possa desenhar.
Ele vasculhava todos os lugares. Um dia ele entrou, cansado, numa igreja. Aí ele viu um jovem rapaz orando a Deus. Lá ele viu rosto brilhando. Aí ele convida a ser seu modelo para desenhar Jesus Cristo. Agora ele até desenhou Jesus Cristo. Agora faltou Judas Iscariote. Isso era difícil. Como que desenhar rosto e expressão de Judas Iscariote? Era muito trabalhoso. Ele procurava, ele não achava. E passou 1 ano, 2 anos, ele procurando. Era uma noite, muito escuridão, muito. Sujo, cheio de bêbado, era prostíbulo, onde um cara bêbado, totalmente estragado, que saía com gritaria, pessoa muito violento, desanimado, totalmente frustrado, e ele xingando de todo lado saía, era aquele rosto. Então ele dia seguinte convida, esse é meu modelo tal, ele começa a desenhar rosto de Judas Iscariote, mas ele descobre grande segredo. Esse rapaz que totalmente sua figura detonada era aquele mesmo modelo de Jesus Cristo. Tempo atrás, o cara era brilhando. Passou o tempo, virou totalmente homem caído. Por isso, a obra de Última Ceia de Leonardo da Vinci, de personagem de Jesus Cristo e de Judas Iscariote, é o mesmo modelo. Toma cuidado, pessoal. Nosso coração pode ser roubado por Satanás. Se a gente não lava pés outros. Todo mundo conhece inglês. Inglês tem a palavra to live. Abraão Cássio, to live, to live significa o quê? Viver, né? To live significa viver, pessoal. É fácil essa palavra em inglês. Esse to live é o quê? Viver. Em inglês, verbo original vem to, né? To live. É igual nossa palavra viver. Ir, né? É to. To live é viver. Todo mundo junto. Live é viver. Se você vive, do que jeito? Mostra esse live contrário. Virá ever. Mal. Se você vira, se você ficar coração perdido, sua vida em si é mal. Em inglês, sua vida que viveu, chama lived, passado. Viveu, lived. Não é assim? Como que você viveu sua vida? Troca essa, muda de trás. Débil. Toda a sua vida foi manipulada pela Satanás. Toma cuidado, pessoal. Meu coração, na vida, no meu coração, eu tenho traição. Eu tenho negação, indiferença, mas eu também tenho amor. Não é para dar esse amor, não. Praticar. Sim, difícil amar. Porque me humilhou, porque me condenou. Acabou com a minha vida. Mas, lava os pés. Lava. Irmão, se eu estiver com lá pé sujo, por favor, algum de vocês vão me lavar meus pés.
Se algum de vocês está com um pé sujo, alguns de nós também lavaremos, nós lavaremos. Esse foi o ensinamento de Jesus. O que quer amar, ameis uns aos outros, como eu vos amei. Oremos.